Fala galera do canal, tudo bem? Bom, eu sou a Vanessa Morelli, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e me sigam nas redes sociais, porque hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês, falando de um livro que eu li já faz mais ou menos um ano, e eu tava fazendo esse vídeo já pro pessoal do Instagram, que é o meu Instagram de livros que eu tenho, vou deixar aqui embaixo também o nome dele pra vocês, quem gosta de livro pra seguir, e eu acho válido já deixar também aqui pra vocês esse vídeo. Então vamos lá, deixem o seu like e bora! Bom, o livro que eu vou falar hoje pra vocês, ele chama O Acerto de Contas de uma Mãe, que é da Sue Klebold. É um livro feito pela mãe do Dylan Klebold, que é um dos atiradores do massacre de Columbine. E, gente, é um livro que, como eu já falei, faz um ano que eu li ele, exatamente um ano mesmo. Eu tava lendo em janeiro de 2019. E eu já li muitos livros com temáticas pesadas, principalmente do Holocausto, né? Eu acho que do Holocausto é um assunto que, assim, é muito pesado. E eu já li vários outros, assim, também que falam de meninas que foram sequestradas, enfim. Mas esse livro, eu não sei. Ele me pegou de um jeito que eu não esqueço ele. Sabe quando parece que cada frase do livro fica na sua cabeça? Enfim, é ele. Então eu resolvi fazer um resuminho aqui pra vocês e vamos lá. Eu quero dizer que eu já li esse livro, inclusive a indicação também foi através dela, porque eu não conhecia sem ter visto o vídeo dela. E ela tem um vídeo muito completo aqui no YouTube, ou lá no YouTube, né? Sobre ele, sobre cada vítima, muito mais detalhado. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link pra vocês. Que é a Bel Rodrigues. A Bel Rodrigues, ela é uma estudante de criminologia, então ela fala muito sobre isso no canal dela do YouTube. E ela faz os vídeos impecáveis, inclusive foi através dela que eu fiquei sabendo desse livro. Inclusive, ela me influencia em vários livros pra ler, porque a temática dela que ela gosta são as mesmas temáticas que eu gosto. Então, bora! E aí eu me inspirei bastante no vídeo dela pra fazer esse vídeo pra vocês, tá? Bom, vamos lá, eu fiz aqui um belo de um resumo, como vocês podem ver, pra falar sobre esse livro, porque ele realmente, acho que tem que ser muita coisa falada. E aí, gente, como eu já disse, ele foi escrito pela Sue Klebold, que é a mãe do Dylan Klebold, que foi um dos atiradores, né? O massacre de Columbine foi um massacre que ocorreu em 20 de abril de 99, na High School Columbine. Teve dois atiradores, que foi o Eric e o Dylan. E é muito difícil falar sobre esse livro, muito difícil. Bom, vamos começar falando dos atiradores, né? Vou começar falando do Eric. O Eric, segundo relatos aí da mídia, dos amigos, enfim, ele tinha boas notas, ele tinha um bom relacionamento na escola, ele não costumava faltar, principalmente quando tinha exames e provas, né, importantes, ele não costumava faltar. Então ele era meio que popular na escola, enfim, ele foi um dos atiradores. O Dylan, ele já era um pouco mais introspectivo, um pouco mais na dele, mas ele também não tinha um mau relacionamento com os colegas e as notas eram mais ou menos. Ele teve alguns problemas sim na adolescência de drogas e álcool, que inclusive a Sue fala isso no livro, né? Mas nada que despertasse, talvez, assim, poxa, meu filho vai ser um atirador, meu filho vai fazer um massacre numa escola, num colégio. E então foi por isso que a Sue resolveu fazer o livro, né? 20 anos depois, quase, do massacre de Columbine, ela resolveu se pronunciar sobre esse massacre, sobre o ato do filho dela. Ela escreveu esse livro para falar um pouco da infância dele, um pouco de como que era os dois, a família, né, em casa, como que era o relacionamento do Dylan em casa, enfim. O Eric, pessoal, o Eric, ele tinha um diário, esse diário ele foi achado depois. Tem até textos, sites na internet que mostram o diário dele, mas tudo em inglês. Mas através do diário dele tinha muito ódio. Ele falava que ele queria se vingar de todas as pessoas que fizeram bullying com ele na escola. Inclusive, ele também se inspirava no massacre em uma escola em Oklahoma que teve. Então, tudo isso estava escrito no diário dele. Bom, o massacre de Columbine, pessoal, se tivesse dado certo, ele teria matado mais de 400 pessoas. Eles ficaram quase um ano e meio planejando esse massacre. Isso tudo, tá, gente? Tá nos diários dos dois. Eles ficaram quase um ano e meio planejando e eles realmente pegaram um dia de provas, que era um dia que eles sabiam que a escola estaria realmente com muitas pessoas, os professores, alunos, enfim.
Então, se tivesse dado certo, que graças a Deus o massacre deles não deu certo como eles queriam, teria matado mais de 400 pessoas entre alunos e professores. Falando um pouquinho do livro, a Sue descreve o Dylan como um garoto muito bom na sua infância, uma criança leve, uma criança que brinca, uma criança que nunca esboçou nenhum tipo de preocupação ou que talvez os pais precisassem ficar um pouco preocupados com o comportamento dele, enfim. Já na adolescência, a Sue fala sim que ele teve alguns problemas com droga e álcool, mas que ela achava que era a rebeldia da adolescência, né? Quem é um adolescente que não bebe, que talvez não experimente uma droga? Então, não tinha indícios no dia a dia de que o Dylan tava usando isso com frequência, nem nada. Tanto que não tava, assim, não foi nada comprovado isso, né? Enfim. E aí, gente, vamos falar do dia do massacre. A Sue, ela fala que no dia do massacre, o Dylan saiu um pouco mais cedo de casa, ele não tomou café da manhã. E ele simplesmente falou tchau. E aí ela falou, você não vai tomar café? Ele, não, tchau. E saiu. Ela lembra que ele tava vestido todo de preto, com coturno, tudo, e foi pra escola. Ela, coitada, não... Infelizmente, assim, ela não sabia o que tava pra acontecer. E, gente, o que eu tenho que frisar aqui é que ela em momento nenhum se fez de vítima nesse livro. Em momento nenhum ela se fez de vítima, ou em momento nenhum ela tentou defender o filho dela. Que era uma coisa que eu estava esperando, uma coisa que a Bel também fala no vídeo dela, é exatamente isso. Porque quando você vai ler um livro assim, você fala, putz, ela vai falar alguma coisa, né, que ou que o filho dela tá com problemas, ou que sei lá, e não, ela não faz isso. Ela sabe 100% da culpa do filho dela, 100%. E aí, gente, ele saiu sem falar nada, apenas tchau pra mãe dele. E ele sabia do que ele ia fazer, ele só falou tchau, numa frieza, assim, absurda. A Sue, pessoal, ela conta que logo que o massacre tava começando, ela já ficou sabendo e que bateram na casa dela e falaram, olha, provavelmente o Dylan é que está atirando. E ela não pôde ir até lá, ela ficou na casa dela, ela teve que esperar notícias, ela conta da angústia que foi e, gente, tem uma parte que é muito pesada no livro, que ela fala: eu pedi pra Deus pra matar o meu filho, pra ele parar de matar as pessoas. Então, assim, é muito forte. Ela fala que ela rezou pro filho dela morrer, pra que ele parasse de matar os alunos e professores. E quando a gente pra pensar nisso, é muito triste, né? Porque ela conta exatamente como é que foi, o quanto a cabeça dela estava bagunçada na hora, porque falam, mas você ainda não acredita, as informações ainda estavam muito distorcidas. Então, assim, ela teve que ficar em casa. Se eu não me engano, foi a mãe do Eric que foi falar pra ela que ele poderia estar envolvido. Então, foi bem difícil ela falando toda essa parte, principalmente no momento em que ela fala que ela rezou pro filho dela morrer. Ela fala também, gente, que logo depois do massacre, que tudo foi confirmado, ela não pôde mais ficar em casa porque, obviamente, o pessoal se revoltou com ela também, como se ela fosse culpada pelo ato do filho dela. E então ela, o marido e o irmão do Dylan tiveram que ficar escondidos na casa de uma pessoa da família. E ela fala que ela simplesmente não pôde mais atender celular, porque começaram a ligar pra ela, começaram a falar que queriam matar eles, começaram a ameaçar a família, ameaçar ela. Então ela realmente ficou reclusa na casa de uma pessoa da família. Ela demorou pra poder ver o corpo do filho dela, pra poder enterrar, né? E ela conta que o enterro teve que ser muito rápido, porque as pessoas realmente estavam muito revoltadas, não tirando a culpa das pessoas, mas ela também precisava do espaço dela, porque ela também perdeu um filho, né, ali no momento, enfim. E ela tava tentando assimilar que o filho dela era um assassino, né? Que o filho dela fez tudo isso, uma pessoa que conviveu com a família sempre muito bem. Então, ela conta que, assim, ela não conseguia atender um telefone, ela não podia ligar a televisão, porque na televisão só se falava disso. E ela falou que era muito doloroso, que ela ficou noite sem dormir, mas que simplesmente teve um dia que ela dormiu, porque já tava tão cansada física e emocionalmente, que ela simplesmente dormiu, né? Então, assim, é muito, muito pesado você saber o lado da mãe, né? Muito complicado. E aí, pessoal, pra mim a segunda parte mais pesada do livro foi quando, depois do enterro já do Eric, do Dylan, tudo,
A escola começou a sofrer reformas, né, por conta de todo o massacre que aconteceu. E ela pôde entrar, ela pôde visitar a escola, principalmente a biblioteca, que foi onde o Dylan e o Eric se suicidaram. Ela pôde entrar nessa biblioteca antes deles reformarem a biblioteca. E é muito forte o relato dela, e eu vou ler essa parte aqui pra vocês. Bom, abre aspas. No momento em que entrei na biblioteca, tudo ficou em silêncio. Eu não conseguia mais ouvir os reparos feitos no corredor. Senti apenas duas coisas antes de ser tomada pelas lágrimas. Senti a presença de crianças e senti paz. A polícia nos levou até um ponto onde Eric e Dylan haviam se matado. Meu coração disparou quando vi a forma esguia e angular marcada no chão. Claro que era o Dylan. Era exatamente como ele era. Minhas lágrimas molharam o chão, a mão gentil de Byron, que é o irmão do Dylan, estava em minhas costas quando eu me ajoelhei ao lado da marca que lembrava meu filho e toquei o carpete que o amparou quando ele caiu. E até me deixa um pouco emocionada essa parte, porque não deve ter sido fácil se a gente se colocar no lugar dela, né? E essa parte, assim, fora a parte que ela reza pro filho dela morrer, essa foi uma das partes também mais difíceis que eu li nesse livro. Muito, muito, muito pesado. E aí a Sue, ela conta que por muitos e muitos anos ela se culpou pelo que aconteceu. Ela fala, gente, que ela era uma mãe que ela queria dar um pouco mais de liberdade pro filho. Ela queria saber o que estava acontecendo, mas ela não queria tanto entrar assim no quarto dele, ficar olhando o diário, ficar olhando o que ele fazia no computador, né? Mas ela fala, eu me culpo por esse lado, porque ele estava tudo escrito nos diários dele. Então, se ela tivesse lido os diários dele, ela saberia que ele estava planejando isso e ela poderia ter evitado de alguma forma que esse massacre acontecesse. Ou ela poderia ter evitado que o Dylan e o Eric continuassem amigos e talvez tirar isso, né, da cabeça pelo menos de um, e que o filho dela não sofresse o quanto sofreu. No diário do Dylan, né, ele tinha alguns momentos perturbadores, mas eram mais momentos de angústia, de tristeza, né, onde ele falava do bullying, de tudo que ele sofria. Então, se ela tivesse lido tudo isso, ela poderia ter ajudado ele de alguma forma, porque ele precisava de ajuda, era óbvio que ele precisava de ajuda. Mas ela simplesmente não imaginava, né? Ela sempre via ele muito bem, ele se relacionava muito bem com todo mundo da família, em casa estava sempre tudo bem. Então ela jamais imaginou isso, jamais imaginou isso. E aí por anos e anos e anos ela se culpou muito por isso, até que ela entendeu que ela não tinha culpa do que aconteceu. Os pais, eles estão sempre tentando acertar. E para tentar acertar a gente erra, né? Infelizmente a gente erra. Aí ela conta também que o relacionamento da família abalou muito, tanto que ela e o marido se divorciaram alguns anos depois do massacre. E então a família ficou realmente muito abalada. Ela tinha mais um filho também, que era o Byron, né? Ele era mais velho, se eu não me engano, do que o Dylan. E ela conta toda essa questão familiar, como ficou também depois. O Dylan e o Eric, eles usaram bombas caseiras, armas de tudo quanto é tipo, por isso que até hoje se fala muito em porte de armas, né? Principalmente nos Estados Unidos, que muitos locais já são liberados. E foi fácil eles conseguirem as armas, né? Porque é liberado. Então, muitos amigos cederam para eles algumas armas. As bombas caseiras eles aprenderam a fazer na internet. Carro-bomba também. Então, eles fizeram muitas e muitas e muitas bombas mesmo. E tudo quanto é tipo de arma. E bem complicado. Eles tiveram algumas ajudas, sim, de pessoas de fora. Até hoje, pessoal, a Sue Klebold, ela recebe muitas cartas, algumas pessoas se solidarizando com ela, obviamente, porém, ela fala que as que mais chocam ela são pessoas que aplaudem pro que Dylan e o Eric fizeram, e ela fala que ela tenta conversar com essas pessoas, falar que não tá certo isso, enfim, mas ela fala que, infelizmente, ela recebe muitas cartas de pessoas que seguem eles, o que eles fizeram, e que falam que foi muito bom o que eles fizeram. Isso é muito, muito, muito triste. Bom, vamos falar rapidinho sobre o que aconteceu no dia. Dylan e Eric entraram na escola. Eles já chegaram atirando nas pessoas que estavam ali no pátio já de início. Eles conheciam, obviamente, muitas pessoas, né? Então, Dylan, ele poupou um na biblioteca e o Eric também poupou um amigo.
essas pessoas estavam com o anjo da sorte deles ali do lado, né? Porque os atiradores olharam pra eles e falaram: não, tudo bem, sai correndo. E os dois, obviamente, saíram correndo. Teve um professor, pessoal, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele, David Sanders. Na hora que esse professor ele percebeu que estava tudo acontecendo, ele tentou ajudar o máximo possível de alunos. E aí foram muitos alunos para a biblioteca, era o lugar onde mais tinham pessoas. E era o lugar onde eles estavam levando todo mundo ali na hora, né, da correria e para tentar salvar o máximo possível. Porque cada um foi para um lado, o Dylan foi para um lado, o Eric foi para o outro. Então eles estavam tentando o máximo possível poder salvar o máximo de alunos possível mesmo. E o professor, ele tentou fazer isso o máximo. Ele, infelizmente, acabou levando um tiro de um dos dois, se eu não me engano, foi do Eric. E ele acabou falecendo, ele não aguentou e ele acabou falecendo. E onde mais morreram pessoas foi na biblioteca, porque era onde estava uma massa de alunos muito concentrada ali dentro. E eles simplesmente saíram atirando. Eles trocaram tiros com a polícia também. E a SWAT demorou 1 hora para entrar no local. Gravíssimo isso, gravíssimo. Muitas pessoas, inclusive, culparam a polícia na época, porque tudo isso, gente, o massacre inteiro, ele demorou só 10 minutos, não. 7 minutos. Foi muito rápido, se a gente parar pra pensar. 7 minutos que com certeza lá pra eles devia estar parecendo 15 anos, mas todo o massacre demorou 7 minutos, entre o massacre e o suicídio dos dois. E a polícia demorou 1 hora pra entrar. 1 hora. Inclusive, um dos alunos que sofreu o tiro, ele estava muito, muito, muito machucado, ele estava em estado gravíssimo. E ainda quando a polícia foi tirar ele pela janela, deixaram ele cair. Pasmem. O cara já estava grave e ainda deixam ele cair da janela. Os policiais, tá? Que eu estou falando. Então, assim, teve uma reviravolta ali na época, porque realmente culpavam muito a polícia pelo modo que eles agiram no momento, né? Aí, pra finalizar, gente, o Eric, ele se matou com um tiro na boca e o Dylan com um tiro na cabeça. Eles se mataram na biblioteca, logo após que eles se mataram ali a maior massa de pessoas. Teve uma bomba relógio que, graças a Deus, não funcionou. E se ela tivesse funcionado, teria matado muito, muito, muito mais, porque estava no pátio. Então, graças a Deus, muitas bombas não funcionaram ali no dia. E eu espero muito, assim, que a gente aprenda com essas histórias, né? Porque é muito complicado, é muito difícil. Eu fico imaginando o lado da mãe também, sabe? E o livro realmente, assim, mostrou muito o lado dela. E esse livro foi um livro extremamente pesado, um livro que me pegou de várias maneiras e um livro que eu não esqueço. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um coraçãozinho aqui pra mim, deixem o seu like, me sigam nas redes sociais. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.